livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, lá atrás, amém? Lá atrás. Lá atrás. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 1. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: atenção, você que está aí na foiu, na rolagem, atenção, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por uma criança, um adolescente, um jovem, ouça, amém? A paz do Senhor, irmão Rubens Rodrigues, seja bem-vindo, querido, que Deus te abençoe, amém? Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. Essa palavra aqui, Moisés está trazendo ao povo de Israel, por meio do Espírito Santo de Deus, amém? Atenção. E estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para vos ensinar, para que o fizesseis na terra a que passais a possuir. Versículo 2. Para que temais ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem se suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Até aí. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Eu poderia ler somente o versículo 7, mas não ia haver entendimento da mensagem. Então, a partir do versículo 1 de Deuteronômios, capítulo 6, Moisés está falando por meio do Espírito de Deus para o povo de Israel. Uma ordenança de Deus para aquele povo, para que eles guardem a palavra do concerto no seu coração, a palavra do Senhor vosso Deus, mas também para que eles ensinem os vossos filhos o caminho do Senhor, o caminho do concerto, a quem adorar, a quem servir. Amém? Eu vou ler aqui o versículo 2. Para que temais ao Senhor teu Deus. Moisés está falando para o povo. Aqui Moisés está falando para os pais, para as mães que estão no meio do povo de Deus. Para que temais ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho. Está falando aqui de geração. Moisés falava para aquele povo, por meio do Espírito de Deus, para que eles guardassem os estatutos e os mandamentos do Senhor, e que os filhos deles também guardassem os estatutos e mandamentos do Senhor, e os filhos dos vossos filhos, ou seja, uma geração de pai para filho, passando os ensinamentos do Senhor vosso Deus, os estatutos, segundo qual era a vontade de Deus para aquele povo. Amém? Todos
todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Amém? Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam algo muito importante aqui. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por uma criança, um adolescente, a palavra de Deus está nos ensinando como devemos agir com nossos filhos. Como? Existe uma ordem de Deus expressa para que eu como pai, você como pai, como mãe, temos esse dever, uma vez que nós tememos ao Senhor, uma vez que somos do povo de Deus, nós temos esse dever. E qual é esse dever, irmão Luiz? Eu não estou entendendo. É de ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, os mandamentos e os estatutos do Senhor, vosso Deus. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos irmãos e irmãs em Cristo que estão se esquecendo disso. Estão se preocupando em estar diante de pessoas. Estão se preocupando em pregar para fora. Estão se preocupando em ensinar para fora. Mas quando na verdade, dentro do lar, há uma carência. Dentro do lar, há uma necessidade. Amém? O que eu estou falando aqui, irmãos, é segundo a palavra de Deus. Amém? É segundo a palavra de Deus. Aí vamos lá. A palavra diz aqui no versículo 7. E intimarás a teus filhos. Ou seja, o que significa intimar? Convocar. Olha, crianças, senta aqui. Vamos sentar aqui. E a família está em volta da mesa, sentada no sofá, no chão, na cadeira, no banco, não sei. Intimar. Ó, vem pra cá vocês, desliga tudo aí. Vem pra cá. Ó. Pegar a Bíblia. Abrir a Bíblia. Vamos falar aqui da palavra. Vamos ensinar. É isso que a Bíblia está dizendo. E as intimarás, as convocarás. Para quê? Isso aqui, ó. Abrir a Bíblia. A Bíblia é o centro da conversa agora. Para tudo. E ensinar os preceitos de Deus. Ensinar qual é a vontade de Deus. Ensinar o que é certo e o que é errado. Dentro da palavra. Dentro da palavra. Ensinar as crianças que existe o mundo espiritual. Ah, irmão Luiz, mas o meu filho só tem 4 anos de idade. Ah, irmão Luiz, mas esse assunto é muito complicado para as crianças. Não é não, irmão. Não é não. Eu tenho 2 crianças. Uma de 10 e uma de 5. Amém? E eu converso com eles da palavra como se estivesse conversando com um adulto. Por quê? Porque se eu não ensinar dentro do meu lar a verdade da palavra de Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada, o que convém, o que não convém, o mundo vai ensinar. Porque o mundo também prega, o mundo também doutrina, o mundo também ensina. E quem é que está por trás? Se a Bíblia diz que o mundo jaz no poder do maligno, quem é o maligno? É o diabo. É o diabo. Então é necessário, irmãos, intimar as crianças. Você que é pai, você que é mãe, cristão, ensine os vossos filhos. Abra a Bíblia. Ensine a eles o que é um capítulo, o que é um versículo. Explique para eles que o capítulo é o número maior, o versículo é o número menor. Fale para eles dos grandes homens de Deus do passado, os profetas maiores e menores.
Conte a história de Cristo até o Calvário, o nascimento ao Calvário. Conte a ele os feitos dos apóstolos por meio do Espírito Santo de Deus. Mostrem a eles o caminho da verdade. Porque, queridos, os seus filhos estarão nas escolas. Você não vai estar lá. Você não vai estar lá. E aí? Por isso a importância de ensinar a palavra. De repente seus filhos vão na casa de um coleguinha, de um parente, dormir lá, não sei, brincar, ficar lá. Você não vai estar lá. E aí? Ensinar a palavra. A palavra está dizendo aqui, versículo 7 de Deuteronômio, capítulo 6. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Assentado em tua casa. Reunido ali, falando do amor de Deus. Apresentando a pessoa de Cristo para os vossos filhos. Hoje as crianças têm como herói Batman, Super-Homem, Hulk, Mulher Maravilha. Esses são os super-heróis que o mundo ensina para as crianças. Os defensores do universo. Mas quando na verdade só existe um herói, é Cristo. Só existe um defensor, é Cristo. E só existe um Salvador, é Cristo. Amém, queridos? Atente para isso. O mundo prega, meus irmãos. O mundo prega. E se você que diz que é cristão ou cristã, tem seus filhos, mas não ensina os vossos filhos a palavra de Deus, o mundo vai ensinar. O mundo vai doutrinar. E hoje, com tantas leis permitindo o errado, tornando comum, se não ensinarmos os nossos filhos na palavra de Deus, estamos perdidos, irmãos. Estamos perdidos. A palavra é bem clara: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te, em todo tempo. Em todo tempo, na hora de dormir, converse com vossos filhos, leia um versículo. No caminho, estiverem na rua, em algum lugar, fale da palavra. Acrescente, agregue na vida espiritual dos vossos filhos a palavra. E levantando-te, ensina os vossos filhos a oração. Isso é importante. Ensina os vossos filhos a oração. Ensina a orarem antes de dormirem, agradecendo a Deus pelo dia, pelo alimento. Ensina os vossos filhos a acordarem e orarem ao Senhor, agradecendo pela noite, pelo descanso, pelo livramento. Ensina os vossos filhos a orarem pelos moradores de ruas, aqueles que não têm condições. Ensina os vossos filhos a orarem pelo vosso lar. Ensine, meus irmãos. Ensine. É de extrema importância. Ensine. É um mandamento do Senhor para Moisés. E Moisés passou aqui para o povo de Israel. Quer um exemplo grande? No livro de Gênesis 39 ou 32, se eu não me engano, fala de José. José estava na casa do seu senhor Potifar, sozinho. Não tinha ninguém ali, nenhum criado. E apareceu a mulher do seu senhor Potifar. E aquela mulher disse: José, deita-te comigo. E José disse não. Ele fugiu da presença dela. Ele não deitou com aquela mulher na cama. Por quê? Porque José tinha consigo no seu coração os ensinamentos da palavra de Deus por meio do seu pai Jacó. O seu pai Jacó lhe ensinou o caminho que deveria andar. Intimou José e falou da palavra de Deus, a quem ele deveria obedecer, a quem ele deveria servir, o que era certo e o que era errado diante de Deus. E aquele homem, na sua idade adulta, não se desviou, porque a palavra estava acrescentada nele, estava inserida nele. Amém? E hoje podemos observar muitos filhos de crentes nas drogas, nas prostituições, até no homossexualismo, na bebedice. Por quê? Por quê?
Amém, querido? Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério. Ah, irmão Luiz, mas filho de crente não é crente. Queridos, a questão não é essa. A questão é que Deus deu a direção para Moisés aqui no versículo 6. Versículo 2. Para que temais ao Senhor teu Deus. Versículo 1 de Deuteronômio 6. E este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor Deus para vos ensinar, para que os fizesse na terra a que passais a possuir. Isso aqui, ensinar. Como a irmã Elaine colocou aí muito bem, sobre amigos imaginários. Irmãos, não existem amigos imaginários. Não existem. São espíritos enganadores, espíritos malignos, são demônios. São demônios, irmãos, que se disfarçam. São obras terríveis das trevas. Amém? Um conselho que eu quero deixar aqui, queridos. Se o teu filho disser, ou a tua filha disser, mãe, pai, eu estou ouvindo vozes no meu quarto, eu estou vendo algo no meu quarto. Eu estou falando aqui, eu estou ficando arrepiado. Isso aqui é muito sério, irmãos. A criança está vendo. Existem espíritos malignos, demônios, que só a criança tem percepção, só a criança vê, o adulto não vê. Porque o intuito deles é aparecer para a criança, é atribular a criança. Vigiai, meus irmãos, com vossos filhos, vigiai, vigiai. O diabo não brinca, meu irmão. O diabo não brinca, minha irmã. Vigiai, ensine vossos filhos a palavra de Deus, ensine a fé, ensine eles a fé em Cristo, ensine a eles a repreender toda obra maligna, ensine-os. O que eu estou falando aqui, meus irmãos, é o que eu procuro viver no meu dia a dia aqui dentro da minha casa com os meus filhos. Eu ensino, eu e minha esposa ensinamos a eles o caminho da verdade, irmãos. Ensinamos a eles a orar, a agradecer a Deus. Antes da janta, antes do alimento for consumido, junte-se e orem a Deus, agradeça a Deus pelo alimento, agradeça pela água. Não simplesmente chega e vai consumindo o alimento, não. Agradeça a Deus em primeiro lugar, o alimento, por aquela oportunidade que Deus está concedendo. Agradeça ao Senhor, ensine vossos filhos a ser, eu vou falar, Jesus, ensine os vossos filhos a serem gratos a Deus por tudo. Ensine o caminho da criança, ensine o caminho, amém? E agora tem um porém, em Provérbios 22, 6, a palavra diz, 22, 6, tem um porém. A palavra diz, ensine a criança o caminho que deve andar. Ok. Mas, queridos, não adianta somente ensinar. Amém, irmã Helene? Obrigado. Não adianta somente ensinar. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Eu estava falando isso esses dias aqui em casa, eu sempre falo isso. Sempre falo. Dá exemplo. Esses dias o meu filho estava cantando uma música. Era um funk. Aí minha esposa me contou. E eu fui conversar com ele. Eu falei, olha meu filho, ele tem 10 anos. E o de 5 estava ali do lado. Eu falei, olha. Foi na hora da janta. Eu parei a janta, interrompi, falei, vamos conversar. Vem cá, vamos falar algo aqui muito importante. Eu falei, olha. Você conhece a palavra. Você é ensinado, você é doutrinado na palavra. Ok? Você sabe que essas músicas não convêm ao Senhor. Quer cantar? Cante louvores. Adore o Senhor, pega o controle, liga a TV, põe louvor, vamos cantar, vamos dançar, vamos celebrar na presença do Senhor. Amém. Mas não cante essas músicas, porque essas músicas não edificam. Essas músicas, elas não atraem a presença de Deus, pelo contrário. E eu disse para ele, eu falei, olha, filho, você tem exemplo dentro de casa. Você tem exemplo meu, da sua mãe. Eu falei, olha só, você escuta, você vê eu
pegar e colocar pagode dentro de casa e ficar dançando um pagodinho? Ele falou, não, pai. Eu falei, então você tem que seguir esse exemplo. Eu falei, você vê sair palavrão da minha boca? Da boca de sua mãe? Ele falou, não, pai. Eu falei, então você tem que seguir esse exemplo. Porque nós te damos exemplo aqui dentro de casa. Nós ensinamos a palavra a vocês, mas damos exemplo. Porque não é somente abrir a Bíblia aqui e blá, 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 mas se não der exemplo. Eu falei, filho, não adianta eu ensinar vocês a palavra, mas no meu trabalho está fazendo coisa errada. Não convém, filho. Não convém. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, o dia que você me vê pegando uma cerveja e bebendo uma cerveja, ou fumando um cigarro, aí você pode fazer. Mas se você não está vendo com os teus olhos, não faça, porque é errado. É errado. E eu falei para ele, olha, você é uma criança. Enquanto você estiver aqui, você vai aprender a palavra de Deus. Você vai ser ensinado na palavra de Deus. Mas vai chegar um dia que você vai se tornar um homem adulto. Vai ter a sua própria vida. E aí é contigo e suas escolhas. Mas você está sendo ensinado aqui. Ok? A Bíblia diz em Salmos que os filhos são heranças do Senhor. Eu falei para ele, vocês não pertencem a nós. Vocês estão emprestados por Deus para cuidarmos. E um dia teremos que prestar conta da vida do que foi ensinado a vocês aqui na terra. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos filhos de crentes que estão afastados do Evangelho hoje por maus exemplos, mau testemunho dentro de casa. Em cima do altar é o homem de Deus, no monte é a mulher de Deus, prega que é uma beleza, ora que é uma beleza, mas quando chega em casa é palavrão, é discussão, é quebra-pau, é música mundana. E aí? E aí? Cadê o exemplo? E é justamente o que Deus estava passando para Moisés aqui, para que Moisés ensinasse o povo os estatutos, os mandamentos do Senhor, mas acompanhado de exemplos. Exemplos. Por que José ele seguiu o caminho do Senhor conforme o seu pai Jacó lhe ensinara? Porque havia exemplo de Jacó para José seguir. Apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então os vossos filhos têm que seguir os vossos exemplos em Cristo. Como é que o meu filho vai seguir o meu exemplo se eu estou fazendo coisa errada? Como é? Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Uma certa vez a minha esposa falou assim, que o meu filho tinha levantado a mão para ela. E eu fui conversar com ele acerca disso. Eu falei, olha meu filho, deixa eu te falar uma coisa aqui. Atente para o que você vai ouvir. Eu falei, filho, algum dia você já viu, você já presenciou eu levantando a mão para sua mãe para agredi-la? Ele falou, não, pai. Eu falei, pois é. Você está errado. Eu falei, olha só, o dia que você vê isso acontecer, você pode fazer. E ele ficou assim. Tem pessoas que vão falar assim, nossa, irmão Luiz, você é bem radical. Não é radical, querido. Não é radical. Se eu não doutrinar os meus filhos em casa, na palavra, com exemplos, o diabo vai ensinar lá fora com exemplos. Os demônios vão doutrinar lá fora com exemplos. Amém, queridos? É desse jeito, irmãos. Não tem como passar a mão na cabecinha, não tem como, irmão. É a verdade, é a verdade. Eu falo para eles, vocês erram porque vocês querem. Vocês erram porque vocês querem. Vocês não são bebezinhos. Vocês sabem que se colocar a mão no fogo vai queimar. Então vocês sabem e vocês têm a palavra com vocês. Vocês têm exemplos com vocês. Tem exemplos. Tem exemplos. Então, a nossa vida, pai e mãe, a nossa vida tem que ser exemplo para os nossos filhos. Como é que eu vou falar para o meu filho, filho, você já orou? Filho, você tem que orar. E ele fala assim, pai, você não ora. Eu não te vejo orar.
E aí? Como é que você vai... Não é cobrar, mas é você ensinar, querer ensinar o seu filho algo que você não faz. E aí? Vocês estão entendendo, irmão? Como é que isso aqui é grave? Como é que isso aqui é sério? Por isso que eu falei que tem muitos filhos de crentes que estão afastados por conta de maus exemplos. Maus exemplos. E dentro de casa. Dentro de casa. Homens e mulheres que se dizem serem cheios do Espírito Santo. Arrotam a santidade. Têm uma vida que... Mas dentro de casa. Dentro de casa. Não é nada daquilo que transparece fora de casa. Fora de casa é uma bênção. É um anjo de Deus na terra. Mas dentro de casa, o mau exemplo está instalado. Vê coisas que não é para ver. Fala coisas que não é para falar. E aí? E aí? Então tem que ter exemplo, irmãos. Eu faço uma pergunta aqui hoje, você que é crente, você que é pai, que é mãe. O seu filho já te viu orar alguma vez? O seu filho já te viu meditar na palavra alguma vez? São exemplos, irmãos. São exemplos. São exemplos. Tem que ter exemplo, irmãos. Tem que ter exemplos. Tem que ter exemplos. Exemplos. É de extrema importância, meus irmãos. Então, quando a Bíblia fala: e as intimarás a teus filhos e delas falarás, está dizendo que tem que ter exemplos. Tem que ter exemplos. Eu faço uma pergunta aqui hoje. O teu filho, a tua filha, ela tem a sua vida como referência de um homem de Deus, uma mulher de Deus? O teu filho olha para você e fala: não, a minha mãe é uma mulher de Deus. O meu pai é um homem de Deus. Eu não estou falando por falar em línguas, eu não estou falando por sapatear, eu não estou falando por... Não, querido. Eu estou falando por exemplos. Por exemplos. Amor, benignidade, mansidade. Mansidade, irmãos. Mansidão. Mansidão. Ó, marido, tratai a vossa esposa como o vaso mais frágil. Isso tudo é exemplo para a criança. Tudo isso é exemplo. Vós, mulheres, tratai o vosso esposo com respeito, com dignidade, dando honra ao seu esposo, assim como o esposo dando honra à mulher. É importante isso para as crianças verem o exemplo de casal, de homem, de mulher. Isso é importante. Por quê? Porque um dia eles vão crescer. Um dia eles crescerão, terão famílias. E aí? Então tudo isso é exemplo, meus irmãos, dentro de casa. Como o marido deve tratar a esposa na frente dos filhos. Como a esposa deve tratar o marido na frente dos filhos. E tem muitos que estão aí na ignorância. A mulher grita com o marido dentro de casa, crente. A mulher grita com o marido na frente das crianças. O marido grita com a mulher na frente das crianças. É uma algazarra que só. E aí, cadê o exemplo? Aí depois pegam suas Bíblias, ó. Vamos para o culto, adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. E a mente daquela criança, daquele adolescente, vendo tudo aquilo acontecer dentro do lar. E quando chega dentro da congregação, a paz do Senhor, glória a Deus, fala em línguas, roda, mas em casa não tem exemplo. Está errado, irmãos. Está errado. Está errado. Então, queridos, ensine as vossas crianças no caminho que se deve andar, o caminho da palavra de Deus. Não deixe que o mundo doutrine vossos filhos. Hoje, doutrina na Bíblia significa ensinamento. Amém? Ensinamento. O mundo também ensina por meio de filmes, séries, desenhos, novelas, Big Brother, A Fazenda, tudo isso ensina o caminho da perdição.
o caminho errado. Músicas ensinam, incitam ao pecado, à rebeldia. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Então, dentro de um lar cristão tem que haver o quê? O Espírito, a presença de Deus, a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos. A graça de Deus. Uma certa vez, foi ano passado, o meu filho falou que uma coleguinha, ele estava com 9 anos na época, uma coleguinha, e ela falou assim que queria namorar com ele, isso na escola. E ele falou assim, olha, eu sou muito novo, você é muito nova, eu quero estudar. E ele falou assim, e ela insistindo, ele falou assim, está repreendido em nome de Jesus. Quando ele falou isso, eu falei assim, filho, você falou o que para ela? E ele falou, pai, eu falei isso, isso, isso. Ele falou isso que eu falei aqui para vocês. Que ele era muito novo, que ele queria estudar e que ela também era nova, que não era tempo de pensar nisso. E ela insistindo, ele falou, está repreendido em nome de Jesus. E aquela menina saiu. Ah, irmão Luiz, mas é só uma criança, é só uma conversa de criança. Queridos, a Bíblia diz o que em Efésios 6, capítulo, no final do versículo 11? Que o diabo é astuto e sagaz, querido. O diabo é astuto e sagaz. A todo tempo o inimigo arma laço contra nossas vidas, não vai armar contra nossos filhos? É claro que vai. É claro que vai, irmãos. Por isso que temos que ensinar nossos filhos a palavra de Deus dentro de casa. Ah, outra coisa importante. Escolinha de igreja não é lugar de ensinar filho de ninguém. Escolinha de igreja não é lugar de se ensinar filho de ninguém. Que isso, irmão Luiz? Não. A criança tem que ser ensinada por seus pais dentro de casa. Dentro de casa. É dentro do lar. Para quando chegar na escolinha, ela vai ver se aquilo que está sendo dito está de acordo com a Bíblia, com os seus ensinamentos. Amém? Isso aqui é muito sério. Por quê? Tem muitos pais que chegam na congregação e jogam a criancinha lá na escolinha com a tiazinha. Mas sabe se aquela tiazinha tem estrutura? Tem um conhecimento na palavra? Tem uma vida de oração? Se consagra? Tem que vigiar, meus irmãos. Ah, irmão Luiz, mas está dentro do templo. E aí? Isso quer dizer nada, irmãos. Quer dizer nada. Nada. A criança tem que ser ensinada por seus pais dentro do lar. Dentro do lar. A verdade. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 1. Estes, pois, são os ensinamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar. É necessário ensinar vossos filhos. Tem que ensinar vossos filhos. Tem que ensinar. Tem que ensinar. Amém? Eu lembro uma certa vez que meu filho foi no culto e ele ficou na escolinha lá com a tia, com as outras criancinhas, e foi falado algo ali e ele foi e falou, não tia, não é assim não, é assim, assim, assim. E ela ficou assim, ela falou assim, como é que você sabe disso? Ele falou assim, eu aprendi em casa, meus pais me ensinaram. Aí quando ele chegou, nesse dia eu não estava presente no culto, estava trabalhando. E ele conversou comigo e me falou o que aconteceu. Eu falei, tá vendo, filho, é isso aí. É a verdade. É a verdade. Então nós temos que ter a verdade conosco, irmãos. É verdade. Eu falo sempre para os meus filhos, olha, aqui dentro de casa é uma coisa. Mas sair dessa porta para fora é um mundo. É um mundo. E eu falo para eles, vocês aprendem aqui, são educados aqui na palavra, são ensinados aqui na palavra, para viver o que vocês aprenderam aqui dentro, lá fora. Porque lá fora que vai ter as tentações, lá fora que vai ter as corrupções, lá fora que vai ter as más companhias, é lá fora. É lá fora. É lá fora. E isso é importante, irmãos. Isso é importante. Não tem que haver rodeio. Ah, como é que eu vou falar? Vai falar a verdade. Vai falar a Bíblia. A Bíblia. E eu falo para eles, tudo que vocês plantam, vocês vão colher. Tudo que vocês plantam, vocês vão colher. É bíblico. É assim, irmãos.
Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo tempos complicados, aonde o pecado está com uma força total nesse mundo para destruir, para corromper. A Bíblia diz que as más companhias, as más amizades corrompem os bons costumes. Para você construir dentro do seu lar os ensinamentos da palavra de Deus levam tempo. Mas para destruir, queridos, é questão de segundos. É rápido. É rápido. Então, queridos, vigiem vossos filhos com amizades, com quem eles andam. Vigiem. 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 Isso aqui é muito sério, queridos. Isso aqui é muito sério. Então, é tempo de ensinar vossas crianças. É tempo de ensinar a criança o caminho que você deve andar, mas também tem que ter exemplos. Não adianta somente ler a Bíblia. Tem que ter exemplos. A sua vida, pai, a sua vida, mãe, tem que estar em concordância com a palavra. O seu filho, a sua filha tem que olhar para ti e ver você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, piedosa, amorosa, afetosa, misericordiosa, bondosa, mansa e de caráter. De caráter. Tem que haver caráter. Tem que ter caráter. E a criança observa isso. Observa isso. Amém? Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei muito triste. Muito triste. E por isso essa palavra aqui, ela veio ao meu coração. Após ouvir esse vídeo. A necessidade do povo de Deus se despertarem. Acordarem. E ensinarem os vossos filhos a palavra de Deus. É de extrema importância. Doutrinar biblicamente, mostrar o caminho da verdade. Vou repetir aqui novamente: vigiai dentro do seu lar o que passa na tela da televisão. Vigiai os vossos filhos com o celulares, computadores, notebooks, tablets. Vigiai o que eles estão vendo. Vigiai o que eles estão ouvindo. Jogos, vigiai com games, com jogos. Vigiai, meus irmãos. Vigiai. O diabo não está brincando. O diabo não está brincando. Vigiai, queridos. Vigiai. Muitas crianças estão perturbadas, estão atormentadas, estão atribuladas. Muitas crianças estão passando por batalhas terríveis espirituais, porque não tem quem lhe ajude. Não tem. Isso é muito sério, irmãos. E muitas dessas lutas, dessas batalhas espirituais, acontece dentro da casa do crente. Dentro da casa do crente. Então, pai, essa palavra aqui é para os filhos, para ensinar os vossos filhos, mas agora é para vocês. Se posicionem diante do Senhor vosso Deus, consertem a vossa vida, fechem as brechas, volte-se para o Senhor vosso Deus, coloque a sua casa, coloque a sua vida em consagração ao Senhor. Ore por vossos filhos, jejue por vossos filhos, interceda por vossos filhos, pelo vosso lar. Busque a presença do Espírito Santo para dentro da tua casa, a comunhão do Espírito. É importante, irmãos. É importante. É muito importante. Porque senão, meu irmão, o diabo irá vencer essa batalha. E no final isso é triste. Isso é triste. Amém? Em nome de Jesus. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Infelizmente, muitos não dão importância. Muitos não estão nem aí, ó.
Aí depois fica, ora pelo meu filho, ora pela minha filha, tá assim, tá assim, tá assim. Você é crente, irmão? Você é crente, irmã? Sim, eu sou. Você já ensinou seu filho a palavra de Deus? Já conversou alguma vez? Seu filho já te viu orando, meditando na palavra? Não, irmão. Só exemplos. Aí vai ver dentro de casa a novelinha passando, os reality show da vida passando, o desfile da escola de samba passando, aquela série sangrenta passando, aquele filme de terror passando. E aí? E aí? Pois é, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Amém? O que eu estou falando aqui é o que está na Bíblia e um pouco do meu dia a dia dentro do meu lar. O que eu, não vou falar que eu procuro, mas o que eu vivo. Amém? O que nós vivemos aqui. E se eu parar para contar aqui as batalhas espirituais, a gente vai ficar até tarde. E não é esse o caso agora. Mas eu quero que vocês entendam isso. Ensine vossos filhos o caminho que se deve andar. Fale a eles de noite, de dia, andando pelo caminho, sentados. Separe um momento em família, convoque seus filhos, sua esposa, senta aqui, vamos falar da palavra. Vamos ler a Bíblia, vamos orar. Assim, irmãos, é desse jeito. Em nome de Jesus. É desse jeito. É desse jeito.